E aí, Betão? Tudo bom? Bom demais, é? Tudo bem? Entra aí, fica à vontade. Licença. Seja bem-vindo aí à minha casa. Oh, valeu. Prazer tê-lo aqui. Estamos aqui preparando para começar mais um dia. Hoje a gente tem um dia bastante cheio, bastante completo. A gente inicialmente, primeiro começar com o café da manhã, né? Extremamente importante. Estou fazendo um protocolo aí de dieta para as próximas competições após coronavírus e a nutricionista ela sugeriu a proposta 3 vezes por semana de um jejum intermitente, né? Então hoje a gente vai pegar um pouco mais leve, um pouco, digamos assim, um pouco controversa essa ideia do jejum intermitente, que propõe que você precisa ficar com restrição alimentar, depende do protocolo, de 12, 14 a 16 horas, mas eu acredito bastante. Em 2016, Yoshiniro, um japonês, ganhou o Nobel falando dos benefícios do restabelecimento celular, diminuição de insulina no sangue, longevidade, enfim, emagrecimento, produção de GH. Então eu acredito bastante. Então eu vou começar hoje aqui o cafezinho, né, para começar com os nossos planos. Eu particularmente, não sei vocês, deixa eu acender a luz aqui que está meio escuro. Não sei se vocês gostam de café, mas eu particularmente gosto muito. Tem aqui a maquininha da Nespresso, então a gente sempre está aqui fazendo a ingestão. Esse café aqui é Inspirazione, um café muito bom. E seguindo aí os planos, hoje nós temos uma reunião com a empresa Júnior da USP, para tratarmos aí de muitas novidades do planejamento estratégico, do MFQ, do Delta Poliedro, e às 11 horas atendimento no planejamento estratégico de estudos. Depois tem atividade física marcada, né, para manter aí a saúde física, fisiológica. Chegando para a tarde nós temos compromissos no MFQ, no Delta Poliedro, atendimento de alguns alunos, preparo da parte de gestão mesmo, que compete a nós. E às 16h30 nós vamos à Academia Potencial, a academia de um grande amigo, Alex. E o Alex, juntamente conosco, está fazendo uma parceria com o intuito de propagar a atividade física para os alunos que prestam grandes vestibulares. Mostrar a importância da atividade física para o fortalecimento muscular. Esses alunos ficam, como vocês sabem, muito tempo sentados numa mesma posição, estudando aí muitas horas por dia. Então a importância da atividade física para a liberação de uma série de substâncias, não é, que trazem a sensação de bem-estar. Além disso, o fortalecimento muscular é muito importante, é o que eu sempre falo. Nós não queremos preparar apenas um aluno estrategicamente de performance. Nós queremos preparar um aluno que esteja na melhor fase da sua vida, seja ela esteticamente, fisicamente, fisiologicamente, psicologicamente, para que quando ele consiga a sua vaga, realmente ele chegue na melhor época da sua vida, fisicamente legal, psicologicamente perfeito e abraçando esse grande troféu aí que vem do seu estudo, né? Então esse é o nosso propósito. Aqui o cafezinho ficou pronto, aí ó, cafezinho com uma singela dosezinha de ardida no final. Vamos nessa então, 8h43, bora lá que o dia promete, bastante atividades. E agora caminhando para daqui 15 minutos a primeira reunião do dia com a empresa Júnior da USP de São Carlos. Vamos nessa? Bora lá? Sexta-feira, mais um dia aí de bastante produtividade. As aulas estão suspensas fisicamente, né, digamos, presencialmente, mas estamos transmitindo todas as aulas de forma remota, online, por uma plataforma própria e mantendo o compromisso com todos os nossos alunos, né? Os vestibulares não alteraram sua data no final do ano. Nós temos, por exemplo, o Enem, nós temos, por exemplo, a Unicamp e a FUVEST, que mantiveram as suas datas, dia 1º de novembro, dia 8 de novembro o Enem, depois nós temos dia 22 de novembro a Unicamp e dia 29 saiu ontem o edital da FUVEST. Então aí a importância de manter o foco, manter o ritmo dos estudos,
manter a dedicação, porque nós temos 6 meses e 7 dias, 6 meses e uma semana para o primeiro dia do Enem. Então vale muito a pena manter esse foco e manter essa dedicação. Certo? Vamos lá então? Estamos aí caminhando agora para o Delta Poliedro, né? Chegamos aqui, chegar no horário certo para mais uma reunião aí. Estou na verdade bastante ansioso para essa reunião, esperançoso para muitas novidades aí, bastante inovação nesse momento tão especial. É um momento difícil para o Brasil, para o mundo, mas eu acredito que seja também um momento de bastante oportunidades, né? Passando também agora exatamente na frente do MFQ, nosso maior centro de estudos de ciências exatas de toda a região. O coração chega até a bater mais forte. Cara, é muito importante, assim, você que tem grandes sonhos, você que tem grandes ambições, independente daquilo que você escolher, independente da sua profissão, mas que você escolha aquilo que te traga paixão pelo que faz. Escolha aquilo que você possa melhorar continuamente e buscar ser o melhor naquilo que você faz. E fundamentalmente, busque alguma coisa que desperte ou que acelere o seu denominador econômico, né? Então, se você conseguir unir esses 3 aspectos, paixão pelaquilo que se faz, buscar ser o melhor naquilo que se faz e despertar o seu denominador econômico, sem dúvida alguma você vai ser uma pessoa muito próspera, ou seja, ausente de necessidades, independente da sua profissão. Independente se você optar por ser igual a mim, como um docente, como professor, que eu particularmente sou apaixonado por aquilo que eu faço. Eu particularmente acredito que o professor deveria ser o profissional mais valorizado, porque na minha opinião é o mais importante de todas as profissões. Ele prepara todos os estudantes para os desafios da vida, né, que compete o alicerce intelectual de todos. Então, independente da profissão que você escolha, medicina, arquitetura, engenharia, direito, enfim, licenciatura, se você fizer aquilo que realmente faz o seu coração bater mais forte, sem dúvida nenhuma você vai ser uma pessoa extremamente próspera. E eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que a vida tem bastante sentido quando você é bem feliz com as suas escolhas, quando você consegue equilibrar uma rotina saudável e ativa naquilo que você faz. Eu, por exemplo, estou indo agora pretendo trabalhar hoje, sexta-feira, até umas 8, 9 horas da noite, pelo menos, e extremamente feliz, extremamente tranquilo com isso, sem nenhum peso. Muito pelo contrário, porque eu realmente sou apaixonado pelaquilo que eu faço, né? Sei das minhas limitações, é claro, nós não somos perfeitos, mas busco melhoria contínua em todos os momentos, né? Você pode ver agora, a gente vai participar de uma reunião com a empresa júnior da USP de São Carlos, na mesma cidade que eu me formei, né? Na verdade, concorrente da UFSCar aí, mas tem que reconhecer também a competência do pessoal para nos atender. Então a gente está buscando aí, nesse momento, inovação, trazendo algo nunca visto para preparar os estudantes em altíssima performance. Na verdade, é uma plataforma bem bacana que nós vamos buscar implementar sobre o planejamento estratégico de estudos, enxergando os pontos fracos de todos os nossos alunos, os pontos fortes, os pontos de limitação, para que nós possamos cirurgicamente atendê-los no detalhe. Então é muito bacana fazer aquilo que a gente gosta, certo? Então aqui
vivo das nossas aulas, né, aulas online, para dar todo o respaldo aos nossos alunos. Na verdade, o sistema de aulas ele foi interrompido aí por um decreto estadual, mas nós reagimos rapidamente. Na mesma semana já implementamos uma plataforma própria para atender nossos alunos e não deixá-los desassistidos, né? Então, as aulas continuam normalmente, com a mesma grade horária. Vem aqui para vocês verem, por exemplo. Aqui nós temos o professor Caio, né? E aí, salve, salve, galera. Ministrando uma aulinha ao vivo aí pro pessoal do Delta Poliedro. E aqui a gente caminha para minha salinha aqui aos fundos, né? Na verdade, a gente está no meio de um projeto novo aí, muitas novidades virão para o ano de 2021. Né? Isso aqui é a sala onde eu trabalho todos os dias para preparar o que tem de melhor aí para vocês. Deixa eu ligar o ar-condicionado para a gente começar a nossa reunião. Na verdade, eu sempre tive um projeto que eu sempre... Na verdade, quando eu trabalhei na indústria química, né, na Nestlé, tinha, só para vocês entenderem onde a gente vai chegar, tinha um engenheiro químico que trabalhava comigo e esse cara, ele conseguia dar uma performada acima da média, sabe? E ele tinha as mesmas atribuições que a minha e essas atribuições eram, por exemplo, as atividades de um engenheiro mesmo na indústria química. E um dia eu perguntei para ele, cara, como que você consegue fazer tudo isso, ao mesmo tempo cuidar da sua qualidade de vida, atividade física, tal, porque eu tava ficando bem estressado no mundo corporativo, sabe? Muita coisa. Aí ele falou, cara, eu faço gestão pessoal de horários através de uma planilha, sabe? Então eu coloco todos os meus compromissos fixos, verifico o tempo de deslocamento de um local para outro, banho, alimentação, viagem, sabe? E consigo verificar quantas horas líquidas restaram no meu dia. E em cima dessas horas líquidas eu defino prioridades. Prioridades de estudar, prioridades de trabalhar, enfim, prioridades de me cuidar. E eu achei isso muito bacana. E no mesmo dia eu montei a minha planilha e até então foi transformador, sabe? Comecei a seguir dessa forma, claro, não necessariamente 100%, mas seguindo. Aí, cara, quando eu resolvi empreender na área da educação, eu comecei a levar essa situação para os meus alunos, entendeu? De gestão pessoal de horários, colocar todos os compromissos fixos, os cursos extracurriculares que eles fazem, às vezes o cara faz o inglês, um curso de exatas ou uma redação à tarde, sabe? Colocar todos os compromissos e verificar quantas horas líquidas restaram por dia. Dentro dessas horas líquidas, eu comecei a atuar com estratégia. O que é estratégia? Pô, meu sonho é passar na USP São Carlos, beleza? Como que funciona a prova da USP? Quantas questões? Qual é a nota de corte? Quais as disciplinas que tem mais peso na composição da nota final? Qual é a nota do último convocado em 2019? Sabe essas coisas? E comecei a usar o que a engenharia me trouxe e a parte de análise de dados, de estatística para ajudar esses alunos. Gente, uma grande universidade faz toda a diferença. Eu sempre falo que nós estamos aqui e precisamos chegar neste ponto de uma grande universidade. E entre onde nós estamos e onde está a universidade existe um grande espaço, não é? E nós precisamos otimizar o tempo que vai nos levar daqui para cá. Mas por que eu falo de uma grande universidade? Cara, possibilidade, mesmo que você faça uma universidade em Araçatuba, em Rio Preto, uma universidade, digamos, não de tanta referência, a possibilidade existe para todos, sem dúvida alguma. Mas a probabilidade não. No mercado que a gente vive, no século XXI, o mercado é muito mais seletivo. Quando você faz uma grande universidade como USP, UFSCar, Unicamp, ITA, por exemplo, aumenta a sua possibilidade, é a mesma, mas a probabilidade de inserção no mercado é muito maior. Eu recomendo fielmente que você mantenha os seus estudos em alto nível e busque as melhores universidades do Brasil. E nós estamos aqui sempre para te ajudar, beleza? Vamos aqui continuar o nosso trabalho e agora mais um atendimento aqui na minha rotina diária do planejamento estratégico de estudos com o nosso querido aluno que busca as grandes universidades do país. Como você já tem uma certa habilidade em conteúdo, né? Você já vem nessa luta por algum tempo, eu acho que extremamente válido é o seguinte, tem algumas disciplinas
que não necessariamente você tem a precisão de assistir aquela aula, né? Porque o que vai fazer diferença na sua vida você assistir uma aula de matemática de fatoração? Você fica ali 45 minutos, 50 minutos assistindo uma aula de fatoração, você já tem domínio nessa matéria. Então a gente pode otimizar nosso tempo com exercícios. Só que o que eu vejo para você, que a gente tem que ter muita maturidade, é para que nós cumpramos o protocolo. O que é o protocolo? Nós temos o esqueleto da semana, as aulas de matemática, física, química, biologia, história e geografia, em função do planejamento pedagógico que foi proposto para você na semana. Olha, essa semana nós vamos trabalhar com as aulas 15 e 16 de história. Por mais que você tenha habilidade naquela matéria e que não necessariamente você assista aquela aula, você tem que cumprir o protocolo no que diz respeito a uma leitura de um livro-texto para reconhecimento, né? Ou para tornar os assuntos com poder de identificação mais rápido, ou seja, refrescar, e cumprir o protocolo no que diz respeito a fazer os exercícios. Então, Beto, para que você que já tem uma certa habilidade, qual é a necessidade, talvez, de você assistir uma aula de primeira lei de Newton, segunda lei de Newton? Você já sabe isso dando risada, entendeu? Então, o que eu falo é o seguinte, usar talvez esse tempo de maneira mais estratégica, mas sem abdicar do protocolo, que é uma leitura pelo menos rápida de um livro-texto e da execução dos exercícios. Por mais que você tenha habilidade, é importante você estar fazendo para melhorar o seu poder de identificação na hora do vestibular e otimizar o tempo de execução. Quanto mais rápido a gente identificar o problema, mais rápido nós vamos executá-lo e mais tempo nós teremos para dispor em uma questão mais complexa, concorda? Eu recomendo realmente que você tenha bastante atenção nisso, de não mexer nesse celular fundamentalmente na hora que você for dormir, né? Claro, eu estou entendendo que você usa o aplicativo como poder de estudos, diferenciação, tranquilo, porque conforme você vai, se você deitar na cama e utilizar o celular, pela retina, a luz azul vai comunicar o espectro azul, vai comunicar o sistema nervoso central, vai diminuir a produção de melatonina e seu cérebro vai entender que vai aumentar a atividade dele, entendeu? E aumentando a atividade dele, você não descansa. Se você não descansa, possivelmente você não vai render no outro dia no seu poder de foco, concentração e resolução de exercícios. Isso, a longo prazo, tem um efeito muito maléfico na performance, que é o nosso interesse, né? O que você pode fazer, que eu acho interessante nesse contexto, é pequenos troféus, pequenas vitórias. O que significa isso? Eu cumpri o meu cronograma na semana, eu realmente não mexi no celular antes de dormir. Por exemplo, no sábado, um dia mais tranquilo, um dia que às vezes você se dar ao luxo de fazer isso um dia na semana, sabe? Ou no domingo, como se fosse um pequeno troféu. Eu no domingo eu não recomendo, porque na segunda-feira é um dia já pesado, né? Já começa a rotina forte. Então eu acho assim, no sábado, cumpri legal, pode ser que você durma um pouquinho mais tarde. Evitar, é claro, mas esse pequeno troféu é como se fosse numa dieta no dia do lixo, né? Justamente, se olhar isso a grosso modo, não seria o mais recomendável assim ao pé da letra. Mas por outro lado, isso permite que você tenha mais sustentabilidade e que isso que você está fazendo como hábito traga mais durabilidade, entendeu? Ao passo que se você ficar ali mecânico, sempre fazendo aquilo, pode ser que isso não se sustente a longo prazo. E a parte da sua alimentação aí, como é que tá ingerindo aí? O que eu gostaria de, mais uma vez eu ressalto, quando esse decreto estadual cessar, verifica com a família aí a possibilidade de você procurar uma nutricionista, entendeu? Que possa entender sobre a sua rotina e poder te ajudar, porque assim, alimentação saudável, por mais que você faça, às vezes você talvez a gente não sabe ingerir uma quantidade menor de proteína. Existem uma série de alimentos que te trazem a sensação de bem-estar, que te ajuda no foco, na concentração, na sua parte cognitiva, concorda?
Nós temos aí vários alimentos, os alimentos integrais com baixo índice glicêmico, você tem o ômega 3 que tem uma série de benefícios aí que pode te ajudar nesse propósito que nós estamos aí de estudos de performance, né? Que sem combustível a nossa máquina, e sem combustível bom, né? A nossa máquina não funciona em performance como é exigido para entrar numa FAMEMA, por exemplo, numa FAMERP, né? Mas a atividade física você está conseguindo fazer aí na sua casa mesmo? Tá, ótimo, isso é muito importante. Seja para o seu condicionamento físico, fortalecimento muscular, parte postural, que você fica sentado o dia inteiro. E bom para também sair do cérebro focado e ir para o cérebro difuso, né? Ótimo. Caminhando para a parte estratégica aqui do plano, a gente falou de rotina, agora vamos falar um pouco de estratégia. Você que é um estudante de performance, um estudante que tem grandes ambições aí, eu acredito que o seu diferencial competitivo ele vai estar em cima de 3 pilares básicos, que você tem que ter muita atenção. O primeiro pilar é a parte protocolar. O que eu quero dizer com protocolar? É o seu protocolo de estudos. O que é o protocolo de estudos, Beto? Cumprir fielmente a planilha de gestão pessoal de horários, com as devidas adaptações que você está fazendo. O que significa isso, o protocolo? Cara, eu vou ter aula no cursinho de História, eu vou estudar aquela aula. Seja assistindo a aula, seja lendo o livro-texto e praticando exercício, entendeu? Mas eu vou cumprir o protocolo, eu tenho, 60 aulas de Física 1 até o dia do meu vestibular. Eu fiz os exercícios das 60 aulas, mesmo que o exercício seja de velocidade média. Mas eu peguei um exercício da FUVEST para fazer, eu peguei um da Unicamp e eu, digamos assim, eu revisei, eu consegui trazer os conceitos à tona para que eu tenha velocidade de execução no dia do vestibular, por exemplo, entendeu? Então, o primeiro diferencial competitivo seu vai ser manter esse protocolo. Então, não podemos falhar nisso. Só que o protocolo envolve todas as disciplinas, concorda? Seja língua portuguesa, literatura, gramática, enfim, envolve todas as disciplinas, certo? Só que esse protocolo você não pode estudar de uma maneira qualquer, porque o que me preocupa é as disciplinas que você tem fragilidade, entendeu? Porque como você é um estudante que vai buscar grandes universidades, nós não podemos nos permitir ou termos margem para erro. Eu não consigo acompanhar todos os dias o que você está fazendo, mas eu consigo te mostrar um protocolo, um método de aprendizagem acelerada, que é aquele que eu te ensinei, que é o 3A2E. Então, só para reforçar aqui, só para refrescar. O primeiro A significa assimilar, o segundo A significa anexar, o terceiro significa aplicar, o primeiro R retificar e o próximo R reformular. O que eu gostaria que você fizesse aqui, né? Eu gostaria que primeiro, dentro desse primeiro pilar, que é o protocolo ainda, que você realmente aplicasse esse método. E só para oxigenar aqui, nós precisamos distribuir as disciplinas como iniciante, intermediário e avançado. Por exemplo, qual disciplina que você acha que é um ponto fraco seu? Eu tenho aqui no meu banco de dados, mas só para andar mais rápido, que é uma desvantagem competitiva. Existe alguma assim que... Então, por exemplo, matemática é uma desvantagem competitiva. Então, por exemplo, é algo que a gente tem que ter muita atenção no protocolo, porque matemática na Unifesp, por exemplo, pesa 17%. Preciso revisar aqui, mas acredito que seja isso, não é? E matemática em si no Enem, nós vamos compor 45 questões. Então, nós temos que ter uma atenção mais do que especial em matemática, e dentro desse protocolo, 40% do seu tempo tem que estar em assimilar, anexar. 20% inicialmente no aplicar e retificar e 40% no reformular. Então lembra lá do 3A2R que eu passei para você um guia informativo? Por que eu falo disso? Vamos fazer um exemplo prático aqui, a gente está falando ainda do protocolo. Hoje é dia de estudar matemática, um exemplo. Qual que é a minha sugestão? Que você inicie o seu estudo de matemática pelo reformular. E o que vai envolver esse reformular? Vamos supor que você tenha 3 horas para estudar matemática hoje, beleza? O reformular, como matemática é uma disciplina que você tem mais dificuldade,
ele vai compor 40% do seu tempo. Então, quando a gente fala de 40% de 3 horas, nós temos 3, 4, 12, 1 vezes 2... nós teremos 1 hora e 24 minutos, em média, por exemplo. Então, vamos supor que essa seja a semana N de navio. O reformular significa que você vai revisar matemática da semana N-1. Ou seja, você vai começar a estudar matemática hoje, não estudando a aula de hoje, mas sim a aula anterior. Então, só reforçando, o que significaria esse reformular para nós? Primeiro, você ia bater o olho naquele mapa mental que você construiu da aula, concorda? Então, nós teríamos aqui o mind map, o mapa mental que você construiu do desenvolvimento teórico daquela aula. Olha, Beto, eu bati o olho, eu analisei, eu coloquei alguns comentários, algumas deduções, ou não, aquela aula era muito simples, né? A aula que for simples quebra um pouco o protocolo, porque você pode dispor de mais tempo para executar as listas de exercícios. Mas vamos supor que seja uma aula de combinação. Então você reformulou, você analisou o seu pequeno resumo e depois de analisar esse pequeno resumo, você conseguiu conectar o raciocínio. Você falou, legal, eu revisei, entendi, é isso mesmo. Só que, Rafa, às vezes você usou para isso apenas, 34 minutos. Meia horinha, você já conseguiu bater o olho, refrescar os conceitos, legal, revisei. Está sobrando aqui 50 minutos. Dentro da proporção de tempo para o reformular, concorda? Se está sobrando 50 minutos, o que eu vou fazer com esses 50 minutos? Eu vou abdicar? Não. Eu já vou para outra etapa? Não. Por isso que ele é chamado de reformular. Esses 50 minutos você vai utilizá-lo para fazer ainda mais ou ainda alguns exercícios adicionais da semana N-1. Porque às vezes quando você estudou esse conceito, você não teve a oportunidade ou tempo suficiente para fazer aquela ampla gama de exercício que era proposto, entendeu? Então o seu material ele propôs às vezes 40 questões, o material do poliedro propôs 40 questões, um exemplo. E nessa proporção de tempo você teve a oportunidade de fazer 15 questões só o dia que você estudou. Só que no reformular, hoje por exemplo, você vai voltar à semana anterior. E ao voltar à semana anterior você tem 50 minutos. E esses 50 minutos você pode usar para fazer mais 10 exercícios dessa semana que você não teve, digamos assim, oportunidade de fazer uma ampla gama de exercício, entendeu? Então o reformular ele envolve 2 etapas cruciais. Revisar os conceitos teóricos que você anotou e complementá-los se for o caso, entendeu? E fazer exercícios adicionais da aula N-1, ou seja, daquela aula que você está revisando. Então, uma vez que eu reformulei, eu cumpri essa etapa. Agora, a próxima etapa é estudar a aula N, a aula da semana mesmo, entendeu? Então, 40%, como matemática é uma disciplina que você a julgou como iniciante, entre aspas, 40% do seu tempo, novamente, vai ficar na etapa assimilar e anexar. 40% do tempo, de novo, Rafa, significa 1 hora e 24 minutos, onde você vai cumprir essa etapa. O que significa a etapa assimilar? Assimilar significa que você vai assimilar os conceitos teóricos. Então, o primeiro passo é aquela leitura superficial, só para você saber quais são os tópicos estudados, uma leitura da apostila para ver os tópicos que lá existem, uma leitura do caderno, enfim. Depois, dentro da etapa assimilar, é a leitura aprofundada. Nessa leitura aprofundada que eu recomendo que você destaque uma folha ou utilize um caderninho para construir o seu mapa mental. Mapa mental não é um resumo, você não vai ficar escrevendo tudo que lá está. Você vai escrever palavras ou deduções que conversem entre si, que se conectem. Então, por exemplo, eu estou estudando progressão aritmética, o que é uma progressão aritmética? Uma sequência. O que significa a razão? O que significa o termo geral? O que significa a soma dos termos? Então isso está no seu mind map. A hora que você acaba de fazer isso, você anexa ou deixa reservado em um local de fácil acesso. Por que isso é muito importante, Rafa? Porque quando você estiver lá em dezembro, que você for prestar a FAMERP, você tem todos os mind map de matemática. Você tem todos os de física, todos os de química. Então você vai pegar
e só vai revisar esses mapas mentais. Porque você não vai ter oportunidade, por exemplo, para geografia, de abrir um livro-texto de geografia e estudar tudo de novo. A oportunidade, você não vai ter nunca mais contato com o livro-texto daquela aula, provavelmente, entendeu? Vai ser aquele dia que você estudou e pronto, acabou. Só que o seu mapa mental você tem contato direto. Por isso que ele é muito importante ser executado. Imagina você, 2 dias antes da FAMERP, você está lá, putz, eu preciso revisar a história. Você pega todos os seus mapas mentais bem completinhos, assim que você fez, as palavras-chave, os comentários sobressalentes. Isso te traz um conforto e minimiza a sua ansiedade, entendeu? Além disso, acabei de montar o mapa mental e anexei, 1h24. Aí eu vou para a última etapa, que é 20% do tempo, de acordo com as dificuldades que você tem nessa disciplina. 20% do tempo de 3 horas é 0,6, 16, 36. Na média de 36 a 40 minutos, você vai fazer exercício. 40 minutos de exercício, Beto, nessa aula eu tinha 30 exercícios para fazer. 40 minutos de exercícios, eu consegui fazer só 10. Ficaram 20 exercícios sem fazer. Ai meu Deus, o que que... Calma. Na semana seguinte, você vai estudar matemática de novo, não vai? E quando você for estudar matemática, você vai começar reformulando, não vai? E reformular significa que você vai revisar o assunto dessa semana e depois de revisar vai sobrar um certo tempo. E esse tempo você vai utilizar para fazer os exercícios, os 20 outros que sobraram, ou alguns, ou uma proporção desses 20, entendeu? Então, na semana que você estudou aquela matéria efetivamente, você fez 10 exercícios. Mas na semana seguinte, na etapa reformular, você conseguiu fazer mais 8. Ou seja, no total você fez 18. Então você fez aí, sei lá, 18 de 30, dá 3/5, você fez 60% dos exercícios. Tá bom. Então, esse é o primeiro diferencial competitivo seu. Protocolo. E o protocolo precisa ser feito em cima do 3A2R. 3A2R é uma metodologia muito assertiva que nós desenvolvemos. Parte do nosso expertise, parte do que nós consultamos na literatura, parte do que nós pegamos de livro, de pesquisas, para implementar esse método, entendeu? Então eu não posso esquecer disso, cara. Fundamentalmente, em função das suas revisões lá no final do ano. Seus mapas mentais bem formadinhos e grampeados, certo? Segundo diferencial competitivo dentro da estratégia, listas de exercícios. Como eu disse para você, essas listas são escolhidas a dedo. Hoje, até o próximo encontro, você vai ver que eu vou te entregar mais uma lista para você prepará-la até o nosso próximo encontro. Listas de exercícios são muito importantes porque eu consigo ir nas especificidades, entendeu? Então, por exemplo, aquilo que eu te falei aqui, ó, nós temos aqui na lista 2 que você me entregou, dentro da nossa planilha aqui de gestão, 60% da lista 2 você não consultou a resolução, isso é muito bom. 25% você consultou parcialmente a resolução. 8% você consultou totalmente, 7% você não fez. Então 40% você ou consultou parcialmente ou totalmente ou não fez. Daquilo que você consultou, Rafa, 35% foi de matemática. Então realmente mostra que matemática é uma pedra no sapato, concorda? Isso aí, fechando mais o primeiro round aqui do dia, né? Acordamos bem cedo, já fizemos nossas reuniões particulares aqui, reunião com a USP São Carlos sobre planejamento estratégico, atendemos um aluno no planejamento estratégico de estudos, agora são 12 horas e 1 minuto em ponto. As aulas aqui no Delta Poliedro continuam, os professores trabalhando até 1h10 e agora nós vamos almoçar, sair aqui do Delta e voltarmos à tarde para toda a parte de gestão. A nossa segunda empresa, digamos assim, né? À tarde nós vamos para o MFQ, lá terá aula de biologia, nós teremos também alguns encontros estratégicos hoje sobre planejamento e às 16h30, como eu disse, atividade física, a importância da atividade física para a performance dos estudantes, beleza? Vamos nessa!
galera, conduzindo aqui mais uma vez nessa rotina de sexta-feira, uma rotina que bastante intensa, nada amigável quanto a uma quarentena, mas a gente está aproveitando esse tempo aí para produzir conteúdos aí para vocês, conteúdos valiosos, conteúdos que vão fazer a diferença na vida de vocês aí. Agora estamos indo à Academia Potencial, academia dos irmãos Alex e Gleison, dois grandes amigos, inclusive foram padrinhos do meu casamento. Alex e Gleison são dois ex-jogadores profissionais de vôlei, foram auxiliares técnicos do Vôlei Futuro na cidade de Araçatuba, e o Alex se propôs a fazer um vídeo para vocês explicando a importância da atividade física na vida de um estudante e também orientando alguns exercícios físicos pertinentes a esse momento que nós estamos vivendo, um momento dentro de casa, não é? Então hoje ele vai passar algumas atividades para você poder fazer aí dentro da sua casa e verificar que é possível manter uma rotina ativa mesmo no conforto do seu lar. Chegando aqui na Academia Potencial, né, onde vamos gravar um treino para você fazer no conforto do seu lar. Aqui é a academia dos nossos amigos Alex e Gleison. E aí? Situação atual relacionada a hábitos de saúde. Ótimo. Analogia ao esporte de alta performance. O que eles vivem hoje, qual é a situação que eles vivem, qual é a situação de alta performance, que é extrema, de uma competição muito alta. Então, detalhes são muito importantes. Entendeu? Depois, multidisciplinas e atividades complementares. O que eles podem fazer, o que eles deveriam fazer para agregar as coisas que já existem no estudo, que são outras possibilidades que vão fazer diferença no processo. Sim. Depois, alimentação e sono, isso é anabolismo mental. Que as pessoas, como que é a recuperação, o porquê do descanso, eu vou que até pode acontecer com o atleta, né? Justamente, tudo isso aqui acontece, eu falo aqui, analogia ao esporte, eu já venho trazendo essas multidisciplinas aqui, falando que o grande diferencial de quem ganha e de quem perde são os detalhes. Entendeu? E aí, pessoal, fizemos agora uma reunião com o educador físico, profissional, excelente profissional da área, Alex Luiz, né? Um vídeo, uma gravação uma transmissão ao vivo, na verdade, extremamente produtiva, onde nós trouxemos à tona aspectos muito valiosos, não somente da atividade física, mas a importância de manter um equilíbrio na vida, né? Um equilíbrio na vida estudantil, um equilíbrio com a atividade física, um equilíbrio com a parte alimentar, um equilíbrio psicológico, para que o estudante realmente, quando ele conseguir a sua aprovação, ele erga o troféu não somente da aprovação, mas o troféu da melhor fase da sua vida. Isso é o que nós acreditamos, essa é a nossa visão e é assim que nós vamos propagar o conhecimento. Agora estamos indo ao MFQ, não é? Nessa sexta-feira, agora são 18 horas e no MFQ está aconteceu hoje no período da tarde, aulas para o primeiro MED e segundo MED de matemática com o professor Walter, e agora eu estou chegando ao MFQ para acompanhar a aula de biologia com o Turco e fazer o fechamento da parte gerencial do curso e levar todo esse fechamento para nossa gerente geral, Dona Marise, minha mãe, que acompanha tudo isso de muito perto, beleza? Então, chegando agora no MFQ para dar sequência aí a esse dia extremamente produtivo que eu tenho a honra de compartilhar com vocês.
Chegando aqui, galera, no maior centro de estudos de ciências exatas de toda a região. Dá uma olhada, acompanha a elegância desse curso, né? Vidraria, olha, perfeição, limpeza, jardinzinho pronto, cortadinho, para receber todos os nossos alunos, né? A casa está pronta para receber vocês. Entra pra cá. A casa é nossa. Vem pra cá. Chegando aqui no MFT Cursos, nossa recepção, aqui onde a gente convive diariamente. Rafaela, nossa camisa 9 aí, que a camisa 10 está de férias. Estamos aqui, né, no trabalho. Então, pessoal, mais um dia terminando. Hoje vocês acompanharam aí a minha rotina, vocês percebem que realmente para a gente conseguir alguma coisa na vida, o trabalho precisa ser forte, intenso, disciplinado e com bastante energia, né? Como eu disse para vocês, saímos pela manhã, fomos à academia do Alex, vocês acompanharam conosco toda a importância da atividade física após acompanhar uma reunião de planejamento estratégico com a empresa Júnior da USP, depois atendimentos de planejamento estratégico, e assim sucessivamente, né? Acabamos mais um dia aqui com bastante performance, elegância, da melhor forma, como a gente gosta de fazer. Como eu sempre digo para você, a receita para o sucesso é paixão pelaquilo que se faz, busca incessante por melhoria contínua e, fundamentalmente, escolher aquilo que faça o seu denominador econômico ascender. Muito obrigado, galera, por ter nos acompanhado, por ter me acompanhado nesse dia. Foi um grande prazer ter passado esse dia elegante e excelente com todos vocês. E pessoal, só lembrando, não se esqueça de se inscrever no meu canal, Professor Beto, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Nossos conteúdos são feitos com muito carinho e com muita elegância para todos vocês.